Boa noite, meus lírios, tudo bem com vocês? Eu aqui, Dilma Rama, à noite gravando vídeo para vocês, para não deixar meus inscritos sem vídeo. Eu acabei de chegar lá do meu filho, daqui a pouco eu vou tomar banho, vou ver um pedacinho do meu seriado e depois eu vou dormir. Não gosto de dormir muito cedo não, aqui eu não costumo dormir muito cedo não, só se eu estiver doente, caso contrário não. Gente, liguei a luminariazinha do tripé para ficar mais clarinho, né? Gente, olha só. Eu vou contar uma história para vocês que nunca contei para ninguém, tá, gente? Porque é uma história da qual eu não me orgulho, né? Isso era na época que eu era jovem, muito jovem. Isso aconteceu quando eu trabalhava no comércio, né, gente? São aquelas histórias que as pessoas acham que é a história da carochinha, né? Mas não é, tá, gente? É verdade, na época que a gente era jovem, isso era bem comum de acontecer, essa história que eu vou contar. Eu vou mudar o nome das pessoas, né, envolvidas, porque eu não sei se a pessoa que eu vou falar, se ela ainda é viva, ela pode não ser, mas os filhos, eu creio que sim, né, gente? Olha, isso já tem uns 40 anos, mais ou menos, né? Eu trabalhava no comércio e mais 3 amigas, então a gente era funcionária de uma pessoa que eu vou chamar ele de Paulo e a menina envolvida eu vou chamá-la de Rita. Mas o nome deles não são esses, tá, gente? É só para eu contar a história, porque pode alguém, né, vir a saber pelo nome, se eu der o nome dele e o sobrenome, né, até porque essa pessoa tinha um sobrenome muito diferente, né? Então, naquela época, né, há anos atrás, era muito comum dos pais mandarem as filhas, as meninas, para a cidade, para a capital, no caso aqui Florianópolis, para trabalhar de babá, de doméstica, para estudar, ter uma vida melhor, né? E assim eu conheci a Rita. A Rita era uma garota que não tinha nem 15 anos completos ainda, e a mãe trouxe essa menina para trabalhar, cuidar de 2 crianças para um dono de um restaurante, né? Acertaram tudo lá, eles iam cuidar dela, de botar ela na escola, aquela coisa toda, né? E assim foi feito. Eles botaram ela na escola, ela foi cuidar das meninas, as meninas eram muito boazinhas, ela era muito amorosa com as meninas, né? Ela só tinha 14 anos, não tinha nem completado 15 ainda, mas ela tinha porte de ter mais idade porque ela era grande. Ela era bonita, loira, de olhos claros, descendente de alemães, né? Moravam lá no oeste catarinense. A mãe tinha uma penca de filhos, né? Então, viu uma oportunidade para a filha e trouxe a filha para cá. Isso eu sempre achei, hoje eu acho, naquela época eu não achava porque a gente era muito nova, não parava para pensar, que é muito perigoso, né? Mas ainda acontece, eu acho, hoje em dia, né? E assim conhecemos a Rita. A mãe, né, pediu a gente para olhar, eu e as minhas amigas, que a gente morava perto do restaurante, né? E a gente gostou da menina de cara e ficamos de olhar essa menina, né? Correu tudo bem durante quase um ano. Ela ficou lá naquela casa, estudava numa escola boa, cuidava das meninas, almoçava no restaurante dos donos, onde eles iam, eles levavam ela, se eles iam viajar, eles levavam ela ia para tudo quanto era lugar. Aí, quando chegou quase um ano após isso, a Rita, eu vou chamar ele de Paulo, né? O Paulo, ele era o nosso chefe, né? Meu e das minhas amigas. Ele era dono de uma loja grande e ele era rico, né? A gente já era filho de gente rica. E aí, um metido a garanhão, sabe? Pra Rita, ele era quase um avô, porque ele era muito mais velho do que ela. Ela era uma menina, né? Nós éramos uns jovens e ela era criança, era uma menina. E a Rita não ia muito na loja, né? Então, o seu Paulo não conhecia direito a Rita. Mas passou um tempo, a Rita cismou que queria sair lá do restaurante. Queria porque queria sair, porque não queria mais cuidar de criança, porque isso, porque aquilo. Daí a gente aconselhou ela, não, uma família tão boa, tu fica lá, e ela não queria, né? Aí ela começou, ficou lá mais um tempo, mas ficou indo lá na loja. Até que um dia o dono da loja conheceu ela, né? Conheceu ela
ela toda delicada, né? Uma menina, lourinha, de olho azul, bonitinha, quando ria fazia uma covinha no rosto, né? Assim, ela era meio assim, bichinho do mato, sabe? Falava bem diferente, assim, ela falava meio errado, porque ela tinha um jeito de falar do pessoal lá do oeste. E aí tá, aí a gente, né, eu e as minhas amigas, a gente não estava gostando muito, assim, do jeito que ele olhava para ela, né? Às vezes ele dava um presentinho, né, um brinquinho, um anelzinho, uma coisinha que tinha na loja. E aí ela foi, né, se agradando, né, gente? A cabecinha dela ainda não estava 100% de uma mulher, porque ela era uma criança. E aí a gente começou a ficar preocupada, né? Esse senhor, que era o senhor Paulo, ele tinha um hábito feio, assim. Se ele descobria que alguma funcionária dele, nós quatro, tivéssemos um namorado, que algum deles ia lá, ele não gostava. Ele virava assim numa coisa ruim, assim, sabe? Ele nos tratava mal e ele, enquanto a pessoa não ia embora, ele não queria ver ninguém perto das funcionárias dele, né? E a gente dizia que ele tinha ciúme das funcionárias. E porque ele tinha fama, né? Ele tinha fama de mexer com funcionárias, né? E aí tá, né? Daí ele começou a presentear essa menina. Presentear, e dar presentinhos pequenininhos, né? Mas já com segundas intenções. Só que eu acho que ela não notava. Eu acho que ela achava que ele era um paizão, assim, tipo um pai, sabe, protetor, já que ela estava longe do pai dela. Mas a gente não gostava porque ela começou a frequentar muito, né? E as coisas iam tomando uma proporção assim maior. E nós ficamos muito preocupados. Até que um dia ele a convidou para trabalhar lá, para ajudar a separar mercadorias para a loja. Não era nem para ficar no balcão, porque ela era menina, não podia trabalhar ali. Ela ia ser remunerada, claro, né? Ela aceitou, pediu as contas lá da outra, né? E continuou morando no mesmo local. Ela morava numa casa de uma senhora onde alugava quartos, né? Ela morava lá, mas fazia as refeições no restaurante, né? E continuou fazendo lá as refeições lá porque ele dava o dinheiro para ela pagar. Olha só se não tinha segundas intenções ali, né? Nós assim, as empregadas desse senhor Paulo, tínhamos medo dele. A gente tinha medo dele, né? A gente estava brincando na loja, assim, fazendo farra, uma de um lado, outra do outro. Quando a gente viu o barulho do carro dele, a gente ficava cada um no seu canto, né? Bem longe. Porque ele era uma pessoa muito carrancuda, muito fechada. E ele, assim, sabe? Ele não nos tratava bem, assim, às vezes, ele tratava a gente mal. E aí ele começou a assediar essa menina, né? E há 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás, as coisas eram muito diferentes, né, gente? Não existia rede social, não existia nada disso, né? E a gente sempre mandava notícia da menina, ela queria saber da filha, a mãe. E a gente ligava, né, aonde caía num posto de saúde. E as empregadas do posto iam lá chamar a mãe. Até que um dia, essa menina, a gente já achava que estava havendo um caso lá, ali, né? Um caso amoroso com o seu Paulo. Mas ela negava. Aí um dia, ela passou uns dias sem aparecer na loja. Uns dias sem aparecer na loja e a gente ficou tudo preocupado, né? Porque onde é que ela estava, né? Se ela vivia ali. Aí a gente ficava de olho o mais que podia, mas nós tínhamos que trabalhar, né? Então a gente não podia ficar ali 100% para ela. Aí um dia ela desapareceu, ficou uns dias sem aparecer, daí a gente perguntou para ele: seu Paulo, a gente quer saber onde é que está a Rita, afinal de contas nós somos um pouco responsáveis por ela, a mãe dela deixou ela aqui e pediu para nós olharmos a filha dela. E ela é uma criança, né? Não sei se o senhor sabe que ela não tem nem 15 anos ainda, né? Aí ela disse assim: ah, não, ela tá lá, né? Mas é porque ela tem muita coisa de aula para fazer, não sei o quê. Mas acho que ela vem amanhã. Acho que ele foi lá, né? E disse para ela ir, porque a gente queria ir atrás dela. Aí ela apareceu. Naquele dia que ela apareceu lá, a gente já achou ela bem diferente, mas assim, não perguntamos nada. Perguntamos se estava tudo bem, ela fez que sim, mas já não perguntou nada porque
ela não ia falar, né? Mas a gente achou ela assim, um pouco diferente, assim, mais sisuda, né? E a gente perguntou se estava acontecendo alguma coisa, ela disse que não. Ela estava só cansada, que ela estava estudando muito, isso e aquilo, né? Aquela carinha de inocente dela. Aí passou mais uns dias, ela foi, né? Ajudava a separar as mercadorias. Aí a gente começou a olhar assim, aquele olhar dele para ela, assim, aquele olhar como diferente, não era de pai. E o olhar dela também para ele, sabe? Que ele era, nossa, gente, quase era avô dela, quase podia ser avô dela. Aliás, eu acho que uma das filhas dele tinha a idade dela, né? A filha menor. E aí ela passou uns dias lá e depois ela sumiu de novo. Aí deu uma semana e a segunda semana ela não apareceu. Aí a gente perguntou para ele, olha, nós queremos saber a notícia da Rita, onde é que ela está? O que é que aconteceu com ela? Ah, não, não aconteceu nada, vocês estão muito preocupados à toa. Eu estou pagando a ela. Eu disse, não, mas a gente sabe que o senhor paga. Só que não é isso, não é disso que a gente está falando, é de outra coisa, né? Que a gente tem medo que aconteça alguma coisa, que ela vá atrás de um rapaz, o rapaz não seja gente boa, aquela coisa toda, né? Aí ele disse, não, não, não. Aí tá. Aí ele falou assim, ah, não, mas eu vou dar o endereço para vocês. Aí deu. Quando chegou no outro dia, depois da gente sair do expediente, a gente foi lá. Chegamos lá, ela estava lá na casa da mulher, né? E quando a gente foi conversar com ela nos disse que ela estava esperando um bebê. Mas que a gente, aí, né? Imagina, a gente ficou sem fala, assim, né? E aí a gente falou assim para ela, tá, mas e agora? Ah, não, ele vai casar comigo, ele me prometeu. Aí eu falei assim, a gente falou assim, mas como que ele vai casar contigo, menina? Se ele já tem 4 filhos, ele é casado e tem uma mulher, a mulher dele vai sempre lá na loja. Aí ela assim, ah, pois é, mas ele disse que o casamento dele está ruim e ele vai se separar dela para casar comigo. E quanto ao bebê, a gente vai dar o jeito, porque agora eu não posso ter um bebê. Porque isso vai demorar ainda pra gente casar, que eu sou muito nova. Aí eu falei para ela, tá, mas a gente falou para ela assim, tá, mas como é, que jeito que tu vai dar? Tem jeito para isso? Não tem, né? Ela assim, não sei, mas ele vai me ajudar, né? Aí tá. Aí passou uns dias, né? A gente descobriu que ele não queria que ela fosse mais na loja, porque já aparecia a barriga. E a esposa dele vivia lá, e ela ia perguntar, né? Ela ia questionar. E aí, né? Ela não ia mais lá. Daí mas ele ia lá, né? Ele ia atrás dela. Aí passou um tempo, né? A gente perguntou como é que ela estava. Ele só dizia assim, não, ela está cansada, está estudando muito, mas não contava da gravidez, e a gente sabia já, né? Aí a gente falou assim para ele assim, tá, seu Paulo, mas o senhor sabia que a Rita está grávida? E ela é uma menina só? Aí ele falou assim, não, me diga uma coisa dessa. Como é que aconteceu isso? Ele falou, o senhor deve, a gente falou, né, o senhor deve saber, o senhor conversa sempre com ela, né? Mas ela já tinha falado que era dele o filho, né? Mas ele achava que não. Aí quando chegou num dia, a dona do quartinho que ela alugava ligou pra gente, né? Pra loja, dizendo, né, que é ele que atendeu, que era para ir lá, que a menina não estava bem. Aí ele já tremeu nas bases, né? Porque ele já sabia o que tinha acontecido, mas só que nós não sabíamos. Aí a gente chegou lá, a mulher abriu a porta, né? Ela contou para a mulher que tinha ido fazer um procedimento, né? Interromper a gestação, numa mulher que morava pelas imediações ali, que era conhecida como uma charlatã, né? Não entendia nada de nada, que isso é uma coisa ilegal, mas tem gente que faz, né? Mas com profissional, né? E não com a charlatã. Ele deu dinheiro a ela, nem sequer foi com ela para levar ela em algum lugar decente lá, né? Porque ele não queria a criança, imagina, ia se acabar com a vida dele, aquela criança, ele ia querer. Aí chegamos lá, né? A mulher abriu a porta pra gente
e ela estava lá, bem pálida, bem desfigurada, assim, né? Dá para ver que ela tinha feito um procedimento e perdido muito sangue. Aí a mulher falou, olha, eu acho que ela precisa ir para o hospital, viu? Porque eu sei que vocês também são novas, não têm muita experiência, mas vamos chamar a ambulância. Aí chamamos essa ambulância e a ambulância veio, né? Só uma das amigas, que era a mais velha, foi junto. As outras nós não fomos. Aí tá, passou, ela ficou lá, né? Ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 ou 7 dias ela ficou lá. Né? Ela estava com infecção muito grande, né? No útero. Que o procedimento lá foi mal feito, sem higiene, sem nada, sem conhecimento de nada. E depois de 1 semana ela se foi. Aí a gente chegou, né? Chegamos, né? A mulher avisou. Daí a gente falou para ele, né? Aí eu lembro assim dele tremer, sabe? Com a boca tremendo, assim como se ele estivesse com muito frio, remorso, né? Remorso. Aí a gente falou assim, e agora? Ele assim, a gente sabia, né, que se a gente se metesse com ele, a gente ia ser despedida. Por quê? Porque nós tínhamos medo dele, ele era rico e poderoso, né? Imagina, homem de negócio, viajado, e nós, umas pobres coitada, né? Que era só empregada. Então a gente morria de medo dele. E aí ele veio dizer, né, que tinha acontecido alguma coisa com a Rita. Aí eu falei, nós falamos assim, pois é, né? Ela estava esperando um bebê, né? Aí ela assim, pois é, mas ela, o que essa menina fez? Olha só, né? Aí, né, hoje eu penso, né, que a gente poderia ter sentado, né, ter dito tudo para ele que a gente tinha vontade, mas nós não dissemos, porque a gente teve medo dele. Teve medo dele, da gente ser despedido, que a gente éramos todos pobres, precisávamos trabalhar, precisava de emprego, e não era um emprego ruim, assim, a gente não ganhava mal, né? Era um lugar agradável para a gente trabalhar, e a gente já tinha aprendido tudo, né? A trabalhar com aqueles produtos lá, importados. Aí a gente ligou para a mãe dela. A mãe dela se desesperou, né? E disse que não tinha dinheiro para vir buscar o corpo da filha. Daí a gente falou para ele, né? Falou para ele, ele, todo solícito, não, eu pago, eu dou dinheiro para o translado, eu pago tudo, assim, sabe? Aquela pessoa benevolente, aquele demônio por trás, né? Uma pessoa asquerosa e dando uma de pessoa boa, né? Mas ele não tinha nada de bom ali. Eu lembro bastante dele, assim, eu lembro muito dele. Ele era, ele parecia, tinha cara assim de pessoas da Turquia, sabe? Era bem moreno. Aí, não que os turcos sejam ruins, né? Mas ele era safado. Aí ele deu o dinheiro, né? E quando a mulher foi agradecer a mãe dela, ele apertou a mão dela e deu as condolências para a mãe, né? E aí, né, eu lembro que a gente ficou revoltada, nós não pedimos as contas, como eu disse, a gente precisava do emprego, né? Mas aí, a gente não pediu as contas, só que assim, a gente não foi mais a mesma pessoa. Na época, nós não soubemos muito lidar com a situação, né? A gente ficou meio assim, nós não tivemos culpa de nada, viu? Quando ela se apaixonou por esse homem, ela não nos ouvia mais, né? Ela fez 15 anos nessa época, né? Então, ela se foi com 15 anos. E ela não nos ouvia mais, sabe? Ela simplesmente ficou meio rebelde, né? Assim, ela parecia, quando ela chegou, era uma coisa, depois que ela se envolveu, ela ficou outra pessoa. E ela não parecia só ter aquela idade, porque ela era uma menina grande, assim, sabe? Ela era muito linda, tinha os olhos claros, cabelos claros, né? Descendente de alemães, bem branquinha. E aí, assim foi feito. Ele deu o dinheiro, recebeu as condolências, saiu como herói, né? Como herói, porque deu dinheiro para levar o corpo. A mulher lá, a bandida lá que fez essa barbaridade, não foi punida, né? Ela me disseram que ela ainda me disse que ela ainda é viva, né? Ela era mais nova do que ele na época, era bem mais nova, então ela é viva ainda, né? E ela também não foi punida. Se ela fazia isso, acho que não faz mais hoje porque tá velha, né? Mas ela passou a vida inteira fazendo isso, nunca ninguém descobriu quantas pessoas ela prejudicou, né? E ele saiu como herói, né?
E não era com a primeira que ele já tinha feito, porque ele já tinha fama, né, de fazer isso. Eu, depois daquilo tudo ali, eu tive depressão, né, tive depressão. A gente não soube muito lidar com a situação, porque a gente se sentia culpada, né. Depois, assim, eu consultei com a psicóloga, assim, e ela disse que ela, né, os psicólogos conversam com a gente, né, não dão remédio, mas conversam, que a gente não tinha culpa de nada, porque nós fizemos o que estava ao nosso alcance, que a gente podia fazer na época, né? Porque imagina só, 4 empregadas, jovens, sem experiência de nada, é, precisava do emprego, né? Ia falar para quem? Ia nós 4 na delegacia dizer, ela, a nossa palavra contra a palavra dele, porque ele era poderoso e rico, conhecido ali, né, no meio do comércio. Então, aí a gente não foi, né, mas eu, depois de um ano mais ou menos, eu me demiti, depois que as minhas amigas foram aos poucos, a gente se afastou, a gente saiu, né, algumas vezes eu encontrei ele no centro, né, eu fingia, passava por ele, nem fingia que nem conhecia ele, né, de tão enojada que eu fiquei, porque ele foi uma pessoa suja, né, foi um mau caráter, e às vezes eu fico pensando, né, outro dia eu vi uma reportagem de famílias que fazem isso, né, principalmente as famílias muito carentes, do meio rural, mandam as meninas estudar na cidade, morar na casa de uma família, muitas se dão muito bem, né, muitas se dão bem, e muitas, né, acontece o que aconteceu com a Rita, outras conhecem São Paulo da vida, né? Outras, eu vi uma menina que saiu da casa dos pais dela, lá do Piauí, daqueles lugares lá, sem pouco recurso, e foi para veio para foi para outra cidade, não era aqui em Floripa. E aí ela, vê só, né? Ela veio com 12 anos trabalhar e estudar. Ela nunca foi para a escola, ela trabalhou na casa que ela veio, depois aquelas pessoas faleceram e foi trabalhar na casa das filhas e das netas e passou não sei quantas gerações servindo de escrava, né? Porque ela não era empregada, né? Ela era escrava, né? Os patrões da Rita não eram assim, mas dessa daí era assim. Tanto é que hoje ela até ficou meio assim, ó, e ela tá ruim das ideias, né? E ela tem agora 60 e poucos anos e uma parente ficou sabendo da história, descobriu quem ela era, que era familiar dela e levou ela para casa, né? Ela não tinha férias, ela não comia na mesa com eles, ela era igual uma escrava, criou todos os filhos, todos os netos, assim, sabe, sem direito a nada. Então, né, gente? Então, eu acho que essas coisas, a gente, né, assim, contando a história, a impressão que dá é que é uma história fictícia, gente, mas não é. Essa não é a história que eu conto da Esmeralda, não, viu? Isso é uma história real, que me custou muito, muito sofrimento, custou pra gente, né, que viveu a época. A gente nunca contou isso para ninguém, né, porque imagina, naquela época não tinha repercussão, era tudo abafado, a polícia também, se a gente fosse dar queixa, como prestar queixa, a gente ia se incomodar um monte. Imagina só meus pais, que eram da roça, assim, que não entendiam muitas coisas, não iam gostar, né? E aí a gente se calou e deixou o tempo passar para cicatrizar, né? As feridas que a gente tinha, né? E a gente superou, mas foi difícil de superar, né? Bem difícil. Por isso que eu contei essa história, para que sirva de alerta para outras meninas, para elas tomarem cuidado com os Paulos da vida. Porque, gente, é fácil se aproveitar de uma garotinha, né? De uma criança, né? Porque ele, na experiência dele de homem, pai de família, tudo, mas imagina, ele era da alta sociedade, frequentava clubes caros, né? Clubes caros, tinha essas coisas aí de frequentar esses clubes caros, mas ele não levava ela nesses lugares, né? Porque os amigos dele estavam todos lá, aí eles iam ver, né? Mas ele levava, de certo, ela para algum esconderijo, né? Algum apartamento que ele tinha, alguma coisa assim do estilo. Eu nunca vou me esquecer disso, gente. Vai ser uma coisa que vai me acompanhar para sempre. Eu e as minhas amigas. Dessas minhas amigas, eu e mais duas estamos vivas. E uma morreu de acidente, que é a Graça. Então, né, gente, é uma história cabeluda, mas real, né, gente? Eu contei essa história
para vocês verem como existia já naquela época, né? E hoje, com certeza, é muito maior, né? O número de casos desse tipo, né? É uma das pessoas que são iludidas, porque até hoje as pessoas mais pobres da área rural, assim, mais sem recursos, são discriminadas, né? Eu sei porque eu sou filha de agricultores, né? Meus pais eram agricultores. Assim, a gente nunca foi discriminado, não, mas assim, tem aquela coisa ali, né, de a gente não ter recurso, a gente ser pobre, ser criado aí na roça, né? A gente ia na roça, eu, mas a minha irmã mais nova, tudo. Mas assim, gente, é uma coisa, uma história que eu nunca contei, mas na época eu fiquei bem abalada, né? A gente não contava porque a gente sabia que os pais não iam entender, né? Não iam entender. Então é isso aí, meus vídeos. Tenham todos uma boa noite, um beijo para cada um de vocês, meus inscritos, e até o próximo vídeo.